Olá, amados, a paz de Arusha, hoje, dia 12 de julho de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade aqui à pregação do Orlando, da Igreja Metodista de... eu até esqueci o nome da igreja, amado, mas é Metodista de Campo Grande, tá? Cariacica, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Onde eles fizeram aquela cerimônia da pedra fundamental, tá? Amados, o que eu quero dizer é o seguinte: todos que foram tentados na escritura e que morreram, né, tipo Yahushua, ele foi tentado e ele venceu até a morte. Qual foi a vitória? A vitória foi a morte. Porque ele venceu a morte no madeiro, mas ele venceu como? Morrendo. Da mesma forma, os apóstolos, eles foram tentados até a morte. Eles venceram a morte como? Morrendo, sendo firmes em Yahushua, não negando Yahushua. Isso é a tentação, ser tentados na escritura. É ser tentados, assim, da gente andar no espírito, tá? E da gente ser tentada a sair do entendimento, a sair do espírito, tá certo? E voltar para o físico, para a religião. É isso, entendeu? A tentação é essa. Não é uma tentação de um problema cotidiano que as igrejas colocam como tentação, como as pessoas estão na prova. A pessoa está numa prova porque está passando um problema cotidiano que acontece com cada um. Porque se vocês repararem, por exemplo, uma pessoa fica desempregada. Evangélico fica desempregado, está na prova. Mas e o macumbeiro que está desempregado? E o ateu que está desempregado? Hã? E o do Islã que está desempregado, como é que fica? Entende? Então, não tem lógica. Então, a aprovação na escritura é como ser provado na escritura. Quando o Terron, ele usa pessoas para poder tentar tirar você do caminho que é Yahushua. Essa sim é a aprovação. E aquele que permanece fiel no caminho que é Yahushua e andando no espírito, no entendimento do Pai, vai ser vencedor. Tá certo? É isso que acontece. Nós temos que permanecer firmes em Yahushua, permanecer em Yahushua. Tá certo? Então a tentação é isso. A tentação é a pessoa ser tentada a sair do caminho do entendimento do Pai e voltar para o físico, tá? E eles botam como a aprovação, a pessoa está na prova, a pessoa que está desempregada, a pessoa que está doente. Isso não existe, tá? A pessoa está doente, fica doente por quê? Às vezes é por alguma coisa emocional da pessoa, tá certo? Mas é emocional, não tem nada a ver com o espiritual. Emocional é da alma. O que é espírito, não tem nada a ver espírito com alma, tá? Nós somos alma e Yahu é espírito, mas o espírito de Yahu habita naquele que crê que é o templo, tá certo? Mas, problemas emocionais não tem nada a ver com o problema espiritual, tá certo? Não tem nada a ver com o espírito, com o que é do espírito, tá certo? Não tem nada a ver, tá? É uma coisa totalmente diferente. Sentimento da alma, tá certo? Então, às vezes a pessoa fica doente, né? Eu tenho uma amiga minha que ela teve diabetes por problema emocional, né? Porque entrou um bandido, né, na escola que ela trabalhava e pedindo comida, e ela falando: moço, mas eu não posso dar comida porque a comida é das crianças, né? E aí ela passou mal, ela disse que só se lembra que ela desmaiou, ela apagou e ela acordou no hospital, e nisso ela estava com a glicose dela acima, né? Tava bem alta mesmo, e aí que ela passou a ser diabética. Mas ela passou a ser diabética porque ela foi tentada? Não. Ela passou a ser diabética porque ela teve um emocional tão assim abalado, né? Que entraram o bandido lá com a arma e tudo, pedindo comida das crianças. Ela ficou tão nervosa que aquilo ali, ela passou a ser diabética desse jeito. Por quê? Porque a insulina dela subiu tanto, porque quando a gente fica assim nervosos, né, e a gente fica assim, dá um desespero, coisa assim, né, aí o que acontece? O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele sobe, e aí a insulina sobe. E a insulina subindo gera açúcar. E isso pode causar diabetes também. Então eu tenho aprendido isso com o Dr. Dayan Siebra, no YouTube, né? Eu estou num programa dele maravilhoso, que é o PED, que é o Programa de Emagrecimento Definitivo. E eu estou aprendendo muita coisa mesmo, amados. Então, o que acontece com o nosso corpo é ou do emocional,
Ou então de coisas que a gente come que traz doenças pra gente. Mas não é uma coisa assim de provação, porque a gente está sendo provado nisso. Não, isso aí é coisa do corpo, é coisa natural que acontece. Se a gente começar a comer comidas saudáveis, tá? A gente vai ter uma melhora, né? Tipo, eu sempre tive problema para dormir, né? E eu tomava remédio para dormir. E estava tomando muscular. Esse muscular faz mal até pro fígado, né? Então vocês vejam. Aí agora eu comprei camomila natural, né, que vende nesse lugar que vende produtos naturais. Já consegui dormir com camomila, já tirei o muscular. E por quê? Porque isso faz mal. Então a gente tem que procurar sempre comidas saudáveis e assim naturais. Então, se acontecesse alguma coisa com o meu fígado, ou estou em provação, não, aconteceu alguma coisa com o meu fígado porque eu comi coisa que fez mal para o meu fígado. Então, isso é interessante a gente perceber. Eu estou falando isso para vocês, amados, porque os evangélicos, eles pensam muito assim, que qualquer coisa que tem problema de saúde está sendo provado, problema de desemprego está sendo provado. Não, isso é coisa que acontece no cotidiano, tá? Provação no entendimento é quando você é provado a sair do espírito, a sair do caminho e ir para a porta larga, que é a religião. Isso sim é aprovação no espírito. Então vamos continuar? Tá? É bom colocar isso bem claro, porque realmente isso os evangélicos confundem muito isso, né? Eu digo isso porque eu era evangélica, né, amados? Eu também confundia, né? Assim. Peraí, deixa eu botar assim. Assim tá bom. Então vamos continuar aqui. Aleluia! Santo, 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 santo. Então vocês vejam, essas línguas também não é do espírito, é da carne. São línguas de mentira, de engano, e que eles não sabem nem o que eles estão falando, e que isso aí é a alma que está falando, é a carne. Não tem nada a ver com o espírito, amado, porque o batismo no espírito, que na verdade é um lavar, é o lavar da consciência. E o nosso culto é racional, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o que a gente está falando, e aquele sabe o que ele está falando. Então vocês vejam que isso tudo é físico. O adorar no espírito é a gente adorar em espírito em verdade, ou seja, a gente passar seu templo e sempre estar andando no espírito falando com o Pai no entendimento. Não tem nada físico, porque ele não aceita nada físico, porque ele é espírito. Então ele não pode aceitar o que é físico. Ele é espírito, como é que ele vai aceitar alguma coisa física? Então isso tudo aqui é físico. Entendeu? Ele fala isso nessas línguas para as pessoas darem mais crédito, porque ele é um homem de Deus. Ele está falando em línguas e mistério, então ele é um homem de Deus. E sendo que os apóstolos não falavam em línguas. Veja qual apóstolo. Quando o apóstolo Shaul fala que aquele que falar em línguas estranhas, que desde um que interprete, esse interpretar o que? É traduzir, que traduza, porque são línguas estranhas para outros. Por exemplo, eu falo inglês. O inglês para mim não é estranho. Mas o japonês para mim já é estranho. Então eu não vou entender o japonês. Então se alguém chegar para mim e falar em japonês comigo, se não tiver alguém que fale japonês e que traduza para mim, ou traduz em inglês ou traduz em português, eu não vou entender. Eu não vou entender bolufas. Por quê? Porque é uma língua estranha para mim. A língua estranha, quando fala na escritura, são línguas que a pessoa não conhece, que são estranhas porque a pessoa não entende, não conhece. Tá certo? Vamos continuar. É o Senhor. Tanto que em Atos 2, amados, quando a gente lê em Atos 2, quando fala da descida do Espírito, né? O Espírito, os apóstolos estavam falando das grandezas de Yahweh, na língua deles, e todos aqueles povos que estavam em Jerusalém estavam entendendo em seus idiomas. É isso que aconteceu, vocês podem ler em Atos 2. Eles estavam entendendo em seus idiomas, ou seja, o próprio Espírito traduzia para o idioma de cada um. E ali foram salvos 120 pessoas que se converteram a Yahushua e foram cheios do Espírito, tá certo? Então vocês podem ler em Atos 2, vocês vão ver isso, que cada um estava entendendo em suas próprias línguas. Foi isso que aconteceu, tá? E aí, amados?
ficando. Porque provação, deserto, é uma escola. É uma escola de Deus. E nós ficamos reprovados porque nós deixamos, de certa forma, os nossos sentimentos falar mais alto. A questão da nossa personalidade falar mais alto. E às vezes nós somos reprovados, não no início, nem no meio, mas próximo de segurar e agarrar a bênção. Eu já falei do testemunho de um rapaz aqui, que ele se separou, não era crente, depois ele voltou para a igreja, e passou 3 anos. Veja, voltou para a igreja, ele não era crente, se separou, depois ele voltou para a igreja, ou seja, ele não é a igreja, ele não é o templo, né? Mas ele voltou para a igreja. Então vocês vejam bem. Aí, como ele voltou para a igreja, ele vai ser abençoado porque ele voltou para a igreja. Ou seja, segundo esse rapaz aqui, que eu não vi a pregação, estou vendo agora, a pessoa, olha só, cuidado para não perder sua bênção na linha de chegada. Então veja bem, para não perder sua bênção, você tem que permanecer firme na igreja, na religião, cumprindo os atos da religião. Aí você não vai perder sua bênção. Se você sair da religião, você vai perder sua bênção. Entende? É isso. E a bênção é física. Vocês podem ver que ele vai falar físico. Veja, ele vai falar tipo que o homem voltou para a mulher, pelo que eu estou vendo aqui, porque ele falou que o homem se separou, voltou para a igreja, ou seja, voltou para a igreja, o casamento foi restaurado. Mas é uma bênção física, não tem nada a ver com o espiritual. Vocês vejam bem. Ele e mais 2 irmãos orando, 3 anos, todos os dias às 6 horas da manhã. E ele pedia só uma coisa: Senhor, restaura o meu casamento, restaura a minha vida conjugal. Eu perdi minha esposa, mas eu quero ela de volta. Aí eu te falo, amados, ele pedia 6 horas, ou seja, atos religiosos de novo, né? Atos religiosos. E sendo que a nossa oração não é ato religioso, a nossa oração é no entendimento ao Pai. Não tem nada a ver de atos religiosos, porque ele não aceita atos religiosos, como está escrito em Amós 5, tá? Então vocês vejam bem. Aí ele pedindo para restaurar o casamento. Mas aí ele saiu, segundo ele saiu da igreja, porque ele falou que ele voltou para a igreja, ou seja, ele não era da igreja, mas voltou para a igreja. Então ele era um desviado, segundo esse moço aqui, tá? Era um desviado porque saiu da igreja e foi pro mundo. Que o mundo para eles é quem não é da igreja, é do mundo, tá? Só que na escritura é diferente, né? Na escritura o mundo, quando fala do mundo, são coisas físicas, né? Da visão física. E no espírito, a visão espiritual. Então vocês vejam bem que é totalmente diferente. Mas aí o que acontece? O homem, ele pedindo para restaurar o casamento. Mas por que ele perdeu a esposa? Foi porque ele foi provado? Não, ele perdeu a esposa. Por quê? Porque ele não cuidou, né, do casamento, ele não soube zelar pela esposa. Então foi uma consequência. Foi uma consequência do ato dele. Não é porque ele está sendo provado que ele perdeu a esposa. Tá certo? Mas porque foi uma consequência do ato dele, né? Dele ter perdido a esposa por causa da consequência do ato dele. Como é que ele tratava essa esposa? Entende? Como é que ele era em casa? Tá certo? Aí ele saiu da igreja, perdeu a esposa, voltou para a igreja e ficou 3 anos orando, pedindo uma restauração no casamento. Ou seja, na cabeça das pessoas, as pessoas vão entender que a esposa se separou dele porque foi uma aprovação, porque ele está na aprovação ali, porque ele está na igreja, firme na igreja, ou seja, na igreja, na religião, não em Yahushua, mas ele está convertido a uma religião. Tá certo? E aí ele está sendo provado porque ele perdeu a esposa. Mas na verdade ele perdeu a esposa por quê? Porque como é que ele tratava a esposa? Entende? Foi um ato. Porque tem coisas que acontecem em nossas vidas, amados, que não é provação. Provação no espírito é uma coisa. Provação no espírito. Terron usa pessoas para nos fazer tirar do caminho de Yahushua, para a gente voltar a ir a um templo e não continuar sendo templo no espírito. Isso é provação. Agora, coisas que acontecem conosco, por exemplo,
Eu comprei demais e eu tô devendo dinheiro, tô devendo R$ 1.000 e não tenho esse dinheiro para pagar o cartão. Aí eu tô numa prova. Isso não é uma prova, isso aí é uma coisa que a pessoa não teve controle e gastou demais. Então, são coisas que a pessoa mesmo cava, a pessoa mesmo procura problemas. Não tem nada a ver com provas. Mas as pessoas no templo físico colocam como prova. Né? Eu gastei demais, mas isso é uma prova, eu tô devendo R$ 1.000 no cartão e não tenho, só tenho R$ 500 para pagar, mas isso é uma prova, mas Deus vai ser fiel, né? Então eu tenho que usar minha fé, pela fé eu vou pagar a fatura, pela fé, ou seja, tem gente que gasta demais e fala, pela fé eu vou pagar. Entende? Então é uma coisa que eles vão e botam como prova, mas não é, é uma consequência dos atos de cada um. E ela falou assim, pastor, eu quero ver onde essa conversão, porque eu acho que essa conversão é uma mentira. E no decorrer da caminhada, ela viu que ele estava firme. E um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor, vai ter aquele jantar, aquele almoço lá na Marte. E lá eu vou voltar, seremos novamente uma família. Então vocês vejam, acho que a mulher dele também é da igreja, ele saiu da igreja, né, e aprontou com ela, tá certo? E aí ela se separou dele, porque não aguentou. E aí ele voltou para a igreja, ou seja, ele voltou para a igreja para quê? Para qual o intuito dele ter voltado para a igreja? Será se foi realmente para buscar a Deus ou se foi para buscar voltar para a mulher? Ainda tem esse ponto. Entende, amados? Tem esse ponto. Então, e outra, volta para a igreja, mas volta para a igreja que volta para a religião, porque a pessoa que está no sistema religioso, amados, eles estão convertidos à religião. O próprio Arrucha falou isso para os líderes religiosos em Mateus 23:15. Vocês correm céus e mares a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando consegue, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Por quê que ele falou isso? Porque a pessoa é convertida à religião, então a pessoa defende a religião. E a pessoa não vai buscar a verdade, por quê? Porque ela acredita em tudo que a religião fala. Então, vocês vejam bem. Só que, infelizmente, esse rapaz estava na tocaia, com o ciúme dela. Estava vigiando ela. E, de repente, ela foi pegar uma carona com um rapaz que era até um militar, coronel da polícia militar, porque ela não sabia o local. E ela então pegou ali aquela carona, porque ela não sabia, o rapaz estava indo, e os dois eram apenas amigos, o rapaz era um homem, era até casado. Só que ele viu ela saindo com o carro e foi atrás. E quando ela parou no semáforo, ele bateu na porta, ela saiu, quando ela saiu, ele deu um soco no rosto dela, e bateu no outro rapaz. E de repente deu aquela confusão. No outro dia eu acordei todo alegre, todo feliz. É hoje o grande dia. Fui lá para o almoço. E quando cheguei no almoço, ela me chamou. Tinha umas bananeiras, eu lembro muito bem. Ela falou assim, pastor, chega aqui rapidinho. E eu fui lá e ela com óculos escuro, grande. Ela levantou e falou assim, pastor, olha o que a sua ovelhinha me fez. Olho roxo. Veja. Vocês vejam que ele não estava no espírito. Vocês vejam que esse espírito que habita nos templos físicos é o espírito de engano. Então, vocês vejam, foi o que eu falei antes, né? Que ou ele voltou para a igreja para voltar para ela. Entende? Porque veja bem, veja se isso é um comportamento de uma pessoa que está no espírito da verdade, de pegar e bater nos outros. Então, vocês vejam que é o espírito de engano que habita aqui. Por quê? Porque é o espírito que faz visitas nesse lugar. E quando a pessoa sai do templo, o espírito vai se esvaziando. Por isso que a pessoa tem que sempre estar buscando ser cheia do espírito, se encher do espírito. Mas aquele que vai, aí a Ruxa, que é a porta estreita, e que é o caminho, que a Ruxa leva ao Pai, e o Pai enche do espírito, a gente não precisa mais buscar ser cheio do Espírito. Por quê? Porque o Espírito mora em nós e nós somos cheios do Espírito. Tanto que a gente lê na Escritura, Estevão cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito e Arruxua cheio do Espírito. João cheio do Espírito, Pedro cheio do Espírito. A gente lê assim na Escritura.
A gente não lê que eles foram buscar o Espírito, não, a gente lê cheio do Espírito. O que a gente tem que buscar é o conhecimento e não o Espírito. Mas vocês vejam bem. Aí, outro ponto que ele fala, né? Que a moça levantou o óculos e falou: pastor, veja o que a sua ovelhinha fez comigo. Ou seja, a sua ovelhinha, a ovelhinha dele, mas não é a ovelhinha dele, porque em João 10, a escritura está bem claro que o pastor, o mercenário, está escrito assim: mas o mercenário, o que não é pastor, a qual não pertence às ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas pertencem a Yahushua. E a ovelha não pertence a ele, mas ele é ladrão. Por que ele é ladrão? Porque ele está roubando as ovelhas, que é de Yahushua, porque Yahushua é o único pastor. E Yahushua é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele foi o único que deu a vida pelas ovelhas. Esse aqui dá a vida pelas ovelhas? Então vocês vejam, ele diz: pastor, olha o que a sua ovelhinha fez comigo. Mas a ovelhinha não é dele, é de Yahushua. Mas está aqui. E por isso que na escritura, em João 10, amados evangélicos, leia João 10. Em João 10 diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, salvar-se-á, e sairá, e achará alimentos. Que na escritura, na Bíblia está pastagem, mas na verdade é alimento. Veja, eu sou a porta. E Yahushua a porta. Tem que ir nele, que é a porta estreita. Se você, amado evangélico, católico, espírita, de qualquer religião, for na porta estreita, que é Yahushua, sair da porta larga, for na porta estreita, você vai entrar na porta estreita, vai se salvar, vai sair da porta larga da religião e vai encontrar alimentos. Tá certo? E ele ainda diz mais que ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. Tá certo? Esses aqui são ladrões, são assaltantes. E ele diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão que está falando na escritura não é o diabo, como muitos evangélicos falam, líderes. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Veio, verdade, veio sim. Mas em João 10, quando se fala em um ladrão veio para matar, roubar e destruir, não é o diabo que está falando, terrom, que é o diabo. Não. Está falando dos ladrões que são líderes religiosos, porque esses aqui são ladrões. Por quê? Porque o próprio Yahushua disse em João 10 ainda, ele disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Todos que vieram antes dele. Por quê? Porque todos que vieram antes de Yahushua, esse aqui está antes de Yahushua. Sabe por quê, amados? Porque a pessoa que é membro da igreja metodista, e a pessoa pergunta: quem é o seu pastor? Ele vai dizer: o meu pastor é o pastor Orlando. Não vai dizer meu pastor é Yahushua. Mas vai dizer: meu pastor é o pastor Orlando. Então esse aqui veio antes de Yahushua. Por quê? Porque as ovelhas estão nele, não estão em Yahushua, amados. É isso que a escritura diz. Por isso que Yahushua diz: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Todos. Por quê? Porque o pastor, as pessoas vão falar: meu pastor é o pastor Orlando, não vai falar meu pastor é Yahushua. E se uns falarem meu pastor é Jesus, não é verdade. Porque aqueles que ouvem um líder religioso não está em Yahushua. Está ouvindo um líder religioso. Está numa religião, convertido a uma religião. Certo? Vamos continuar. No outro dia ele foi conversar comigo. Eu falei: varão, por esse século. Ela me procurou domingo passado e falou que nesse domingo iria voltar para você. E olha o que você fez, cara. Perdeu a bênção. Ele: pastor, não me conta, não me diga. Perdeu a bênção, perdeu a vitória. Porque precipitou. Era no outro dia que ele teria sua família, era no outro dia que ele teria sua casa, era no outro dia que a restituição, a reconstrução iria acontecer. Mas nos 45, 47 do segundo tempo, ele fez algo, porque a sua personalidade, o seu caráter, a sua índole humana falou mais alto, e ele acabou Sim,
E por que falou mais alto? Porque na verdade ele não está no espírito, ele estava na carne. Então a natureza carnal aflorou. Porque aquele que anda no verdadeiro espírito, amado, o espírito habita naquele que crê que é o templo, a carne é mortificada, o espírito é vivificado. Então o espírito é que floresce, o espírito é que flui. Entende? O espírito é que pratica o amor em nós. Porque nós mesmos não conseguimos. Porque a nossa natureza é má. Mas o espírito pratica. Então, como o espírito pratica porque ele está vivificado naquele que anda no espírito, a carne é mortificada. Mas aqui, a carne desse moço que ele está falando aflorou. Por que aflorou? Porque ele não estava no espírito. Porque esse espírito aqui é um espírito de engano, só faz visita e vai embora. E faz visita onde? Na alma, na emoção. Não faz visita no entendimento. Tá? Porque no entendimento somente quem entra é o espírito verdadeiro do Pai, tá certo? E que entra para morar, não entra para fazer visita, ele entra para morar, tá certo? É diferente. Então vocês vejam bem. E aí o que acontece? Ele falou que ele perdeu a vitória, porque a vitória no sistema religioso, amado, são as bênçãos dessa vida temporal. Mas a vitória na Escritura é uma. A vitória na Escritura é a morte. Essa é a vitória na Escritura, amados. Aquele que permanecer até o fim. Está escrito em Apocalipse: ao vencedor darei a coroa da vida. Aquele que venceu, não, o vencedor, aquele que foi decapitado na grande tribulação, venceu como? Morrendo. Então é diferente, mas a vitória aqui no sistema religioso não é a morte, mas é vitórias financeiras, vitória na família, vitórias de saúde, vitórias disso e daquilo. Mas a vitória na Escritura é a morte. Então vocês vejam bem. Dentro da sua bênção. E na maioria das vezes isso está acontecendo conosco. Porque a provação e a dificuldade é apenas um teste. E se você passar, Deus vai te colocar no lugar alto. Se passar... Mas o que aconteceu com esse rapaz, amados, de teste, não é... Olha só, ele bateu na mulher, né? Ela estava pensando em voltar para ele bateu nela. Então, foi o que eu falei antes, né? Como é que ele era com ela? Será se ele não agredia ela também? Antes dela se separar dele? Entende? Aí ele voltou para a igreja, porque ele disse, ele voltou para a igreja. Então ele voltou para a igreja, ele era da igreja. Então se ele era da igreja, é capaz que ele batia nela. Entende? Então, era uma pessoa que não andava no espírito. Por quê? Porque aqui dentro não habita o espírito da verdade. Porque isso aqui é trevas. Isso aqui é mentira. E o espírito da verdade não pode habitar na mentira. O espírito não habita em trevas porque o Pai é a luz dele, não há treva nenhuma. Então não pode habitar na mentira. Então vocês vejam que a carne dele sempre aflorou. Por quê? Porque ele está no engano. Ele não andava no espírito da verdade, ele andava no espírito da mentira, né? Na operação do erro, que é esse Deus Terron que envia esse espírito, que na Bíblia está escrito Deus com letra maiúscula, mas só que esse Deus é Terron, que envia a operação do erro da mentira nesses templos físicos. Por quê? Primeiro porque o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se ele não habita aqui, como é que ele vai enviar a operação do erro da mentira aqui? Ele é verdade, ele não é mentira. Então, ele não pode enviar a operação do erro. Tá? Ele é luz, então ele não pode ir no lugar de trevas. Não tem como, amados. Então, vocês vejam que é uma pessoa que não era transformada pelo Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, nós somos transformados de esplendor em esplendor. No caráter de Yahweh e no caráter de Yahushua. Porque o Yahushua tem o caráter do Pai. Então vocês vejam bem, que é uma pessoa que não tinha o caráter do Pai. Estava no caráter do ser dele, do ser carnal. E o ser carnal aflorou. Por quê? Porque na verdade a carne, ela está viva nas pessoas que estão aqui no templo. Vocês podem ver que as pessoas que estão no templo, eu falo isso por mim, eu vivia xingando, eu vivia maldizendo as pessoas, eu vivia desejando mal ao próximo, eu vivia desejando vingança. Por quê? Porque a minha carne que estava viva e o espírito estava morto, porque eu estava morta no entendimento, porque eu estava desviada do caminho do entendimento e estava indo na congregação dos mortos.
repousando na congregação dos mortos, morto no entendimento. Mas a partir do momento em que eu ouvi a voz de Yahusha, porque ele chama, e quando eu ouvi a voz dele, e que eu decidi, eu falei, eu vou passar a ser o templo, não vou mais a um templo. E pedi perdão por eu ter ido a um templo físico, porque eu entendi. E fui a Yahusha, e Yahusha me levou ao Pai. Hoje, a minha carne é mortificada. Eu não dou lugar a terrom, eu não dou lugar à minha carne, eu não dou, amados. Por quê? Porque o Espírito habita em mim, ele mora em mim. Então o Espírito é que comanda, ele que manda, ele que dá ordem. A casa é dele. Então se a casa é dele, ele que manda. Acabou. Não tem o que terrom mandar. Mas aqui, nesses templos, amados, quem manda é terrom. Por quê? Porque o espírito da mentira e do engano é que está nesses lugares, habitando no emocional. Não está habitando no entendimento, mas habita no emocional. E nisso a carne aflora. E aí as pessoas ficam, caramba, aí eu saí da igreja, eu tomei a Santa Ceia, caramba, e eu xinguei, que vergonha. Mas por que a pessoa xingou? Porque é a carne que aflorou, porque o espírito está morto no entendimento. Porque a pessoa não está com o espírito vivificado, porque está no espírito da mentira nesses lugares. É isso que acontece, amados. Eu falo por mim, amados, eu estou falando de mim. Era o que acontecia comigo. Vamos continuar. Deus vai te chamar e vai colocar uma patente alta no seu ombro e falar assim, filho, filha, você passou sem questionar, sem murmurar, e agora eu estou colocando essa patente alta para te honrar na face dessa terra. Mas vocês podem reparar, amados, que ele está falando essa língua aí que é física também, que não tem nada a ver com língua do espírito, tá? E para poder dar mais crédito, né, no que ele está falando. Porque ele é um homem de Deus, então ele tem que falar em línguas para a pessoa ver que ele é espiritual. Mas essa língua é física, tem nada a ver com o espiritual. E essa língua, amados, vocês podem pesquisar, é a língua de Oribá, que é uma língua africana e que é uma língua que chama orixás, tá certo? A verdade é essa, eles chamam a orixás. E é por isso que as pessoas que estão no templo físico, vocês podem reparar como tem um vídeo aí que eu coloquei, eu esqueci até qual foi o vídeo, tá? E que eu coloquei sobre, comparando um culto da Umbanda, do Candomblé, com um culto evangélico. E vocês vejam que é o mesmo mover do espírito, desse espírito do engano que está na igreja evangélica, é o mesmo mover da pessoa que está recebendo espírito no templo da Umbanda e no templo de Candomblé. Inclusive, Jesus é adorado na Umbanda e no Candomblé, tá certo? Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem, amados. Eu falo isso porque as pessoas que são evangélicas, elas não têm coragem de assistir coisas de macumba, porque o sangue de Jesus tem poder, isso é coisa de macumba. Eu falo isso porque eu também tinha medo. Mas quando eu saí do sistema e que eu comecei a assistir, por que as pessoas que falam que não é para assistir, que é coisa de macumba, é coisa do diabo? Porque se as pessoas assistirem esses vídeos, as pessoas vão ver que o mesmo mover que está na Umbanda e no Candomblé é o mesmo mover que está na igreja pentecostal, na igreja evangélica pentecostal. É o mesmo mover, amados. Então vocês vejam bem. Aí, aqui ele está falando de provas, mas em nenhum momento ele está falando de provas no espírito. Ele está falando tudo físico, é prova física, ou seja, o cara ele perdeu a benção que ele está falando como se fosse espiritual, mas é benção física de restaurar o casamento, mas é físico, não tem nada a ver com o espiritual. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Amados irmãos, para você não perder a sua bênção nos minutos finais, gostaria de passar alguns ensinamentos para você. Primeiro ensinamento: não sejais incrédulo depois de ver tantos milagres de Deus na sua vida. Aquele povo de Israel. Então vejam bem, não sejam incrédulos depois de vocês verem tantos milagres. Mas os milagres que as pessoas vejam, que ele tenta falar aqui, são milagres físicos, são coisas físicas, bênçãos físicas, porque ele não vai falar de bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais é totalmente diferente de bênçãos físicas, amado. É no espírito, é no entendimento, tá certo?
Tem nada a ver com físico, tá certo? E ele diz, não sejais incrédulos. Mas na verdade, amados, os religiosos, a pessoa que está no sistema religioso, que segue a uma religião, que são convertidos a uma religião, elas são incrédulas. É por isso que na Escritura, em 2 Coríntios 4,4, diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus desses séculos? Terrom. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da promessa. Tá? O que é esse incrédulo que está falando? O incrédulo são aqueles que vão a um templo físico. São incrédulos por quê? Porque vão a um templo físico, não crê que são um templo. Porque aquele que crê que é o templo não vai a um templo, mas ele passa a ser o templo. Aquele que crê que Yahushua é o pastor, não ouve um líder religioso que não é pastor, porque esse não é pastor. Mas ele ouve o único pastor que é Yahushua. Aquele que crê no entendimento, aquele que realmente é crente, que crê, ele recebe o pão vivo que desceu do céu, que é no entendimento. O vinho novo, que é Yahushua, no entendimento. Não vai num templo físico comer um pão físico, tomar um vinho físico, se passando como espiritual. Entende a diferença, amados? Mas aqui ele vai falar do incrédulo, da pessoa crer na bênção física, não em bênçãos espirituais, mas bênção física. E ele tenta passar tudo pro físico, pro espiritual, como se fosse espiritual, mas é físico. Por quê? Porque o que é do espírito é espírito, o que é da carne é carne. Não tem como passar do físico pro espírito e não tem como passar do espírito pro físico. É impossível. Vamos continuar. Eles tinham visto lá as 10 pragas. Ah, meu amado, o mar vermelho se abrir. Ah, Deus dá a manutenção da vida através do maná, da água que saía da pedra. Aquele povo, meu amado, diariamente tinha visto sinais de maravilhas, sinais de milagres. Mas constantemente permitia que a incredulidade entrasse dentro dos seus corações. Verdade, amado, mas até hoje a incredulidade entra dentro dos corações quando a pessoa é convertida a uma religião, porque depende de tudo físico para crer, e isso é incredulidade, porque a Escritura diz, o próprio Yahushua disse, que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, tá certo? Então, quando a pessoa crê no Espírito. Então, quando a pessoa crê no Espírito, ela não precisa ver para crer, ela simplesmente crê, tá certo? É diferente. Mas aqui ele está falando tudo físico, que a pessoa tem que crer. A pessoa não deve ser incrédula de crer no físico, entende? Mas na verdade, essa incredulidade, na verdade, é aqueles que vão no templo físico porque precisa de ver tudo físico para crer. Precisa ver para crer. A pessoa precisa de ir no templo físico para poder ouvir um líder religioso. Por quê? Porque eu não creio que é o templo e que o próprio Espírito, que é o Pai que habita naquele que crê que é o templo, fala conosco. Então a pessoa não crê que o próprio Pai fala. Não crê que pode ouvir a voz do Espírito, da verdade. Então a pessoa precisa de ir no templo físico para ouvir um homem de Deus que fala que Deus está falando por ele. Hoje eu trouxe uma palavra de Deus para vocês. Aí a pessoa crê que Deus falou comigo através do pastor, mas o pastor que falou, físico. Isso é incredulidade. Porque aquele que realmente crê, ele crê no Espírito. Então, como ele crê no Espírito, ele não precisa ver, ele só precisa crer. E quando ele crê, ele ouve a voz do Espírito. Esse é fato, é totalmente diferente, amado, da Escritura. A Escritura fala uma coisa, eles falam outra, totalmente diferente. Deus realizava o milagre. Passava mais um pouco à frente. E aquele povo ainda ficava duvidando. Aquele povo ainda ficava, meu amado irmão, naquela situação da dúvida, sendo incrédulo. Sabe, meu amado, minha amada, eu quero falar para você algo importante. Você precisa ser um colecionador de milagres. Deus está te chamando para ser esse colecionador de milagres. E só tem uma forma de você colecionar esses milagres: é você receber ele, é você crer.
e você focar lá na frente, que o Deus que está te sustentando hoje é o Deus que pode te sustentar amanhã, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 10 anos, porque os anos passam, os tempos passam, mas o teu Deus, o meu Deus, Ele continua da mesma maneira, Ele continua focado em ti, focado na sua vida. Mas os milagres que ele está falando, amado, são físicos, porque ele fala milagres, mas as pessoas que estão no templo físico, eles vão pensar nos milagres, nas bênçãos dessa terra, nas coisas dessa terra, né? Tipo, eu preciso comprar uma casa, eu quero sair do aluguel. Então, esse é um milagre, é uma bênção. E sendo que o milagre na escritura, bênçãos espirituais é outra coisa totalmente diferente, não tem nada a ver com o físico. É lógico que ele nos abençoa, nos dando saúde, né? Nos dando fôlego de vida, né? Nos dando ar para respirar, né? O fôlego de vida, a vida, tá certo? E a gente conquista. É lógico que ele nos abençoa. Agora, isso não é assim, benção, tipo assim, Yahweh me abençoou, né? De eu conseguir comprar uma coisa, beleza. Mas esse não é o foco. Mas só que aqui ele bota a pessoa a focar nas bênçãos materiais, tá certo? E focar para si. Mas a escritura, quando os apóstolos falam de bênçãos espirituais, ele fala assim, tipo, de você conseguir ter para você, mas para você ser generoso. E quanto mais você for generoso com a pessoa, você vai ter muito mais para ser mais generoso ainda. É diferente, mas aqui as bênçãos materiais é de você conquistar e ter para você. E ter para você. A pessoa no sistema religioso, ela é egoísta. Ela tem para ela. Tá certo? E quando a pessoa ajuda, tipo os espíritas que ensinam a caridade, as pessoas normalmente ajudam, não é por ter um bom coração, mas as pessoas ajudam porque a religião induz a pessoa a ajudar. Entende? Não é uma coisa assim, tipo, de amor realmente, é porque a religião fala que nós temos que ser caridosos, tá? Então é isso que acontece. Mas quando a gente anda no Espírito e o amor do Pai habita em nós, nós ajudamos por quê? Porque o amor do Pai habita em nós. E nós ajudamos porque o Pai, ele exerce esse amor, o Espírito exerce o amor em nós. E aí a gente ajuda o próximo. Então é diferente. Na religião a pessoa ajuda porque a religião fala para ajudar. É ato religioso. Mas no Pai não. Nós ajudamos porque o Pai exerce esse amor em nós, o Espírito, porque o Pai é Espírito, ele habita em nós, e ele exerce esse amor. E nós ajudamos porque nós somos livres para amar ao próximo como a nós mesmos. Então é diferente. Mas os milagres aqui que ele está falando é milagre físico. Sabe, meu amado irmão, eu creio no poder de Deus. Sabe por que eu creio em Deus? Porque o que Deus já fez na minha vida era como se eu estivesse me mutilando. Não creio. Amados, agora que eu estou reparando, olha, esse púlpito, olha aqui, ó, pirâmide de cabeça para baixo, vocês vejam bem. Vocês vejam bem aqui o símbolo, tá? Tem aqui a cruz e esse aqui é um pirâmide, tá vendo? Ó, uma pirâmide de cabeça para baixo. Que Ele pode fazer. Deus é especialista em realizar milagres. Deus é especialista em abençoar. Mas às vezes nós, amados, esquecemos. Achamos que Deus só agiu aquela vez porque a fulano orou na minha cabeça, porque o Betrano orou, porque eu fiz a campanha no monte. Não, meu amado irmão, não depende da ação humana, depende da ação de Deus, da escolha de Deus, do privilégio de Deus sobre a sua vida. Então vocês vejam que sempre tem que ter atos religiosos, né? Atos religiosos, vocês vejam bem, né? Então, mas mesmo tendo atos religiosos, não depende da sua força humana. Mas você tem que fazer o ato religioso. Não depende, mas você tem que fazer, tá? Não depende disso, mas você tem que dar dízimos e ofertas, você tem que tomar Santa Ceia, você tem que subir ao monte. Então, não depende disso, mas você tem que fazer isso. Então, vocês vejam bem. Ou depende ou não depende. Então, se não depende, a pessoa não precisa fazer isso. É só crer. Entende? Quer. Até o diabo obedece.
Você está me entendendo, amém? Segunda coisa, na provação, você precisa agradar o coração de Deus com as suas atitudes. Verso de número 5 diz assim: Sim, agradar o coração de Deus com as suas atitudes. Mas agradar como? Como? Porque, segundo o sistema religioso, agradar o coração de Deus com as suas atitudes é você ir no culto, ouvir um líder religioso, adorar a Deus no templo físico, é você dar dízimos e oferta, é você subir ao monte, jejuar. Isso é agradar a Deus com suas atitudes. É você ser religioso, praticar atos religiosos. Mas como é agradar a Yahweh com nossas atitudes? É quando a gente sai do engano da religião, passa a ser o templo, vai no caminho que é Yahushua e vai ao Pai, porque Yahushua leva ao Pai, e o Pai nos enche com o Espírito. Isso agrada a Ele, sabe por quê? Porque é o Espírito que está vivo em nós e não a nossa carne. Então, isso agrada ao Pai, por quê? Porque nós adoramos Ele em Espírito e em verdade. E o que agrada ao Pai? É a adoração em Espírito e em verdade. E quando nós adoramos em Espírito e em verdade, nós passamos a nos amar a nós mesmos e a amar o próximo. Então, isso agrada ao Pai, e não atos religiosos. Então, vocês vejam bem. Sim, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eu quero falar algo muito sério para a igreja. Se tem uma coisa que Deus não quer, é que nós possamos brincar de si. Irmãos, quando eu me converti, Veja, que nós não devemos brincar de ser crente. Aí ele vai falar, vocês estão vendo bem, agradar a Deus. Segundo ele, agradar a Deus, você não deve brincar de ser crente. Ou seja, você tem que ir na igreja e cumprir os atos religiosos, firme, sem brincar, sério. Entende? Ter um compromisso verdadeiro com o sistema religioso, com a religião. Porque, na verdade, as pessoas é convertida à religião. Aí ele vai dizer, quando eu me converti, o que ele vai falar quando ele se converteu? Aí ele vai falar que ele seguiu a Yahushua. Olha, eu me converti, aí eu fui para a porta estreita que é Yahushua, e Yahushua me levou ao Pai. E o Pai me encheu do Espírito? Não. Vamos ver quando ele se converteu. O que aconteceu quando ele se converteu? Porque ele não se converteu a Yahushua. Ele não é convertido a Yahushua. Ele é convertido a uma religião, a religião evangélica, religião protestante, cristã, evangélica, porque o protestantismo é uma religião, cristianismo é outra religião, evangélico é outra religião. São 3 religiões em uma, que ele é convertido, da igreja metodista, tá certo? E ele não segue a Yahushua, ele segue a outros que estão acima dele, tá certo? Tanto que ele falou do John Wesley, que é o fundador da igreja metodista. Então vocês vejam que ele segue o John Wesley, que é o fundador da igreja metodista. Ele não segue Yahushua. Então vocês vejam bem. Vamos ver o que ele vai falar quando ele se converteu. Quando você se converteu, o que aconteceu, meu querido? Vamos ver. eu tomei uma decisão de permitir Deus me mudar. Depois da minha conversão, eu sempre me avaliei no seguinte: se fosse para continuar do jeito que eu era, eu teria ficado lá. Você está me entendendo, amém? Então veja, que Deus iria me mudar. Veja, a religião fala que Deus vai mudar a sua vida, né? A religião prega isso. Mas Yahushua, ele não muda a nossa vida, tá? Yahushua não muda a nossa vida, Yahweh não muda a nossa vida. O que Yahweh faz é nos transformar de glória em glória, de esplendor em esplendor, como está na Escritura. Ele nos transforma de esplendor em esplendor. Ele transforma o nosso ser no caráter dele. Mas nós não mudamos, nós não deixamos de ser nós. Porque se mudar a sua vida, mudar o seu ser, que ele está falando aqui, amado, é você deixar de ser você. Na verdade, quando a gente vai para Yahushua não muda a gente. Tá? Nós vamos a Yahushua, tipo, eu sou Elisete, tá? Eu sou Elisete, eu fui para Yahushua. Yahushua me levou ao Pai. O Pai me encheu do Espírito.
Mas eu continuo sendo Elisete, eu não sou outra pessoa. Eu sou a Elisete, mas transformada de esplendor em esplendor no caráter do Pai e do Filho. Por quê? Porque o Espírito habita em mim e a minha carne é mortificada. Mas eu continuo sendo Elisete, ele não me mudou, ele me transformou. É diferente. Transformar uma coisa, mudar é outra. Mudar é você deixar de ser você e ser outra pessoa. Como sistema, eles falam, os meninos, eu gostaria de ser um jogador de futebol como o Neymar, eu quero ser igual ao Neymar. Isso é o quê? Ele não quer ser ele quer ser o Neymar. Entende? Mas o mudar que ele fala é isso, a pessoa deixar de ser ela. Mas Yahushua, ele não quer que a gente deixe de ser a gente, ele não muda, ele transforma, é diferente, ele transforma de esplendor em esplendor. É assim que está na Escritura. Né? Nós somos transformados de esplendor em esplendor no caráter do Pai e do Filho. Então, eu sou Elisete, transformada no caráter do Pai e do Filho. Por quê? Porque eu ando no caminho que é Yahushua e eu ando no Espírito, que é Yahu, o Espírito de Yahu que habita em mim, e eu permaneço no Pai e no Filho. Entende? Então eu sou transformada de glória em glória, eu não sou mudada, eu não fui mudada, eu sou transformada, diferente, mas no sistema eles falam que Jesus muda a vida. Então é outro erro, é outro engano. Ou seja, por quê? Porque no sistema as pessoas não se conhecem, então as pessoas não se aceitam. As pessoas não se amam. Mas quando a gente vai para Yahushua, tanto é verdade que ele não nos muda, ele nos transforma, que ele nos ensina a nos amar. Porque nós temos que ser nós mesmos, no amor do Pai e do Filho. Então vocês vejam, ele nos ensina a nos amar com esse amor que é ele. Então, nós somos transformados de esplendor em esplendor no amor dele. Entende a diferença, amados? Vamos continuar. Deus não quer. E na verdade, Ele quer te abençoar. Ele quer te honrar. Ele quer fazer você crescer. Ele quer fazer que a sua espiritualidade venha a ser ampliada. Mas, meu amado irmão, essas pessoas desagradaram o coração de Deus. De qual forma, meu amado irmão, que você desagrada o coração de Deus? Através das suas atitudes, através das suas ações. Meu amado irmão, eles estavam ali comendo do maná que descia do céu todos os dias para sustentar. Mas ao mesmo tempo eles estavam falando: a minha alma tem nojo desse pão ruim. Eles estavam ali vendo Moisés orando. Eles estavam vendo assim Moisés pagar o preço constantemente, mas constantemente também levantando-se contra Moisés. E aí, às vezes a nossa atitude é de murmuração, é de mentira, é de engano. E todas essas atitudes, meu amado irmão, acaba de certa forma entristecendo o coração de Deus. Nós estamos aqui numa igreja, Grécia, Assembleia dos Santos. Tudo que nós fazemos contra o nosso irmão, nós fazemos contra Deus. Porque esse é o corpo de Cristo. Você está me entendendo? Vejam, vocês vejam bem. Ele fala que as atitudes agradam a Deus, né? Mas aí ele fala de pagar o preço. Moisés pagou o preço, ou seja, a pessoa tem que pagar o preço. E sendo que o preço foi pago, porque Yahushua pagou o preço no madeiro, tá certo? Aí ele fala agora que as nossas atitudes, né, aqui, cadê? Vamos voltar aqui só um pouquinho aqui, que eu até me perdi. Vou botar aqui um pouquinho. Nós estamos aqui numa igreja, Grécia. Veja, numa igreja que cresce, ou seja, está num templo físico, mas a pessoa não é o templo.
mas ela está no templo físico, que cresce, infelizmente cresce, amado, infelizmente. Assembleia dos Santos. Assembleia dos Santos. Tudo que nós fazemos contra o nosso irmão, nós fazemos contra Deus. Porque esse é o corpo de Cristo. Veja, aí ele está falando que essa igreja é o corpo de Cristo. É isso que eles falam. Então as pessoas que vão no templo, elas pensam que o corpo de Cristo é uma denominação. Aí eu pergunto de novo, amados, quantos corpos esse Cristo tem? Porque aqui, a igreja metodista é o corpo de Cristo. Ele mesmo disse, aqui é o corpo de Cristo. Ele falou bem claro, veja bem, olha aqui. Porque esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo que ele está falando é a igreja dele, a metodista. Tá certo? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É a igreja dele. Não é o corpo de Yahushua. Então você veja, aqui, esse aqui é o corpo de Cristo que ele está falando. Aqui. Então, a metodista é um corpo de Cristo. A batista é um corpo de Cristo. A Assembleia de Deus é o corpo de Cristo. A presbiteriana é o corpo de Cristo. A quadrangular é o corpo de Cristo. Maranata é outro corpo de Cristo. Nova Vida, Cristo Vive, Vida Nova, Renascer em Cristo. Só aí são 10 que eu estou lembrando assim, né? A Universal, a Igreja Universal, que agora dividiu, né? A Universal é uma e a Igreja Universal é outra. Tá? A Universal do Macedo e a Igreja Universal do Romualdo. Aí nós temos a Igreja Mundial, aí nós temos a Igreja, todas essas igrejas aí que são milhares, que são mais de 20 mil denominações só no Brasil. Aí eu pergunto, são 20 mil corpos de Cristo? E sendo que na Escritura, como a gente leu, há um só corpo, vocês vejam bem, está aqui perfeitamente, claramente escrito como ele mesmo leu. Acho que ele não leu. Ele leu até o 13, mas ele não leu que é um só corpo. Quer ver? Ele leu até o 13, né? Vamos ver. Cadê? Ele leu até aqui, até o corpo. Ó, ele não leu aqui, mas aqui tá, ó. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. A Escritura diz é um só corpo. Qual é esse corpo? É Yahushua, no entendimento. Mas, para eles, aqui ó, pois todos participamos de um único pão. Há um só corpo que é Yahushua. Mas ele ali está dizendo que esse é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja metodista é o corpo de Cristo. E a batista vai falar que a igreja batista é o corpo de Cristo. E a Assembleia de Deus vai falar que a igreja Assembleia de Deus é o corpo de Cristo. Mas só que na Escritura é um só corpo, que é Yahushua, que é no entendimento. Tá certo? E que aquele que sai do físico, que sai do engano da religião e vai para a porta estreita, que é Yahushua, tá? Ele está no corpo de Cristo, que é no entendimento. No corpo de Yahushua, que é no entendimento, no espírito. Não é no físico. Mas aqui, não. Ele está no corpo de Cristo, que esse corpo de Cristo, aqui, segundo esse moço que ele está falando aqui, esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que ele está falando é a igreja metodista, de Campo Grande, Cariacica, Mato Grosso do Sul. Então, vocês vejam bem, o engano da religião. Então, amados, eu vou parar por aqui. E amanhã eu continuo, tá certo, amados? E é isso aí, amados. Então, somente o Espírito, né, do Pai que pode convencer, né, as pessoas, porque realmente a maior escravidão que tem, amados, é a escravidão da mente, sabe? Porque as pessoas, elas são tão escravas que não conseguem enxergar. E Yahushua, ele veio libertar, ele veio curar a pessoa da cegueira. Então, amados evangélicos, católicos, espíritas de qualquer religião, vocês que estão no engano, ouçam a voz de Yahushua. Vá para a porta estreita que é ele, que é no entendimento. Essa porta é no entendimento, no espírito. Sai do engano da religião e vá para o único corpo que é Yahushua no entendimento. Tá certo? Ele vai levar vocês ao Pai. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião.
em nome de Yahushua. Até a próxima.